Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre criatividade, inovação e meio ambiente. Então, a importância que a criatividade tem, e todos nós, seres humanos, somos criativos, a importância que a criatividade tem na fabricação de produtos mais inovadores. E dentre esses produtos mais inovadores, os chamados produtos verdes. Então a gente vai falar da relação entre criatividade, inovação e meio ambiente. No entanto, tem um conceito que é o primeiro conceito importante antes de começar a falar sobre criatividade e inovação, a gente precisa falar sobre conhecimento. Então, conhecimento é um fator importante porque é por meio desse conhecimento, né, a gente tem a nossa aprendizagem, a gente aprende sobre os vários assuntos, por exemplo, por meio de livros, né? Podemos aprender por meio das pessoas. Então, por exemplo, um aluno em contato com o professor, o aluno vai estar aprendendo as diversas matérias, os diversos conteúdos. Então, via de regra, a gente aprende com as pessoas e com os livros e com outras ferramentas hoje em dia, com as mídias, com a televisão, com o rádio, jornal, revista. Então, todos esses elementos que vão proporcionar esse conhecimento, na realidade, farão com que o nosso cérebro é como se tivesse uma engrenagem. À medida que a gente vai colocando mais informações, que é o que a gente aprende, essa engrenagem vai ficando mais robusta, ela vai se tornando mais ágil e ela vai fazer com que a gente desenvolva diversos tipos de ações, de atitudes, ok? Então, esse conhecimento aqui é o que vai gerar, então, a inovação, né? A criatividade e a inovação. Então, a gente tem um esqueminha aqui. Então, a situação, a informação, a experiência profissional gera o conhecimento e o contato também com as pessoas. Já a criatividade, então, o conhecimento é o que a gente absorve, tanto de pessoas, quanto de livros, quanto de mídia, e vai ser colocado no nosso cérebro. Já a criatividade, segundo Chiavenato no livro Recursos Humanos, é a aplicação da engenhosidade e imaginação para proporcionar uma nova ideia, diferentes abordagens e uma nova solução para qualquer problema. A criatividade é essencial para as empresas, principalmente nesse mundo hoje de constante, um mundo instável e mutável, que muda toda hora. Então a ideia da criatividade pode ser simbolizada nos desenhos animados como aquela lâmpada, né, da ideia. Então, para que essa lâmpada seja acesa, por exemplo, da criatividade, é preciso que a gente tenha o conhecimento sobre o que a gente está querendo ser criativo. Né? Então, não adianta eu ter, por exemplo, querer ser criativo em relação a uma área que eu não domino, por exemplo, a engenharia civil, porque eu não tenho conhecimento, né, da área. Então, qualquer tipo de criatividade talvez vai ser frágil, porque não tem um conhecimento que me dá suporte para que eu seja criativo naquela área, entendeu? Já a inovação, segundo Chiavenato, é o processo de colocar as ideias em prática. Ela pode ser de duas formas, geralmente a inovação de processos ou a inovação de produtos. Aqui a gente tem um esqueminha que mostra um resumo. A gente tem aqui o conhecimento, então é essa engrenagem no nosso cérebro. Né? Então, quanto melhor, quanto mais conhecimento tivermos, mais iremos aguçar essa criatividade, que é essa lâmpada que é acesa aí. Só que não adianta a pessoa ser criativa se ela não coloca em prática, né? Se ela não propõe a inovação. A inovação hoje está muito relacionada, como eu falei antes, com os produtos verdes. Então a gente precisa estudar, a gente precisa aprender para que essa engrenagem do conhecimento funcione, para que ela favoreça que essa lâmpada da criatividade seja acesa.
Só que não adianta parar por aí. É necessário que a gente efetivamente coloque em prática. Então, quantas pessoas que são muito inteligentes, que têm ideias fantásticas, mas não conseguem colocar aquelas ideias em prática? Então, não ocorre a inovação, ok? Bom, então alguns exemplos, agora o restante dessa apresentação, basicamente vão ser exemplos, né, de como se tem que ter conhecimento, criatividade e inovar. Então a gente tem um exemplo de Paris, né, que é uma obra, uma cidade fantástica em termos de arquitetura e urbanismo, né, em termos de urbanismo. Então a gente vê aqui o Arco do Triunfo e aqui as várias ruas que são como se fossem raios, né, que saem desse centro aqui, da Praça do Arco do Triunfo. E aí a gente tem, então, são várias ruas, né? Para que fosse feito isso, a pessoa teria que ter um conhecimento sobre a área de arquitetura e urbanismo, né? Além disso, não bastaria ter o conhecimento, é preciso que esse conhecimento a pessoa fosse capaz de ser criativa, usar o conhecimento de forma criativa, né? Acender aquela luzinha lá. Só que não bastaria só isso, precisa colocar em prática. Então isso aqui foi colocado em prática, então a gente pode dizer que tem uma inovação, né? Aqui a gente tem uma outra perspectiva na foto, né? Então são como se fossem raios mesmo saindo do centro aqui. Aqui uma outra perspectiva bem de cima do Arco do Triunfo, com as várias ruas. Então, para que a pessoa fizesse isso, ela tem que ter o conhecimento na área, né? Para que ela possa aguçar a criatividade e efetivamente inovar e colocar em prática. Então, a inovação precisa pensar fora da caixa, né? Precisa ter inspiração, visão, ou seja, olhar na frente, o que muitos não conseguem olhar, né? Precisa ser inovadora, criativo, ter ideias, trabalho em equipe, motivação, imaginação. Então, segundo a bruxinha aqui, né, inovação não tem mágica, resulta da criatividade e muito esforço. Então, basicamente, a inovação será a criatividade mais o trabalho duro, né, a própria inovação para gerar o dinheiro, né, para ter um retorno financeiro. Então, a pessoa criativa, ela, com o conhecimento que ela possui, ela vai ter ideias criativas e aí ela parte para a questão inovadora, né? Sendo empreendedora e desenvolvendo um produto inovador. Então, nesse caso aqui, na nossa figura, quando a gente faz essa relação de conhecimento, criatividade, inovação e meio ambiente, que é o tema da nossa apresentação de hoje, então é importante que a gente consiga regar essas ideias nossas, né, esse conhecimento e essa criatividade em prol de soluções inovadoras, produtos e serviços inovadores. Então, um exemplo de produto inovador e ligado à sustentabilidade é o carro elétrico. Então, está aqui, ó, vagas para carros elétricos. Para que esse carro elétrico, com todas as funcionalidades, né, para fazer com que esse carro possa ser abastecido com energia elétrica e que ele possa rodar, né, que ele possa transitar, é preciso que primeiro a pessoa tenha um conhecimento dessa área, né, ou engenharia mecânica, a área que seja. Além do conhecimento da área, a pessoa tem que ser capaz de ser criativo, apresentar soluções. E aí ele precisa desenvolver protótipos e colocar essas soluções na prática, ser inovador. Então a gente tem vários exemplos de produtos inovadores. Então a gente tem aqui esse detergente na qual ele utiliza garrafa de papel, né? A maior parte dos detergentes, amaciantes que a gente compra nos supermercados geralmente tem a embalagem feita de plástico. Não é assim? É uma embalagem feita de plástico. Só que nos Estados Unidos, eles desenvolveram, para os desinfetantes, amaciantes, eles desenvolveram embalagens feitas de papelão.
né? Se pensarmos a questão do plástico e do papelão, certamente para o meio ambiente o papelão é mais interessante, né? É mais fácil dele degradar naturalmente na natureza. Então a gente tem aqui, tirando a tampa, que continua sendo de plástico, o resto da embalagem, vejam que é feita de papelão, né? Então essa empresa aqui, essa Seventh Generation, né? E a gente tem um outro exemplo aqui mostrando uma outra parte. Então ele contém diversos partes de plástico e de cartonados, né? E aí, então, a gente vê aqui, tem uma parte que é reciclagem, pode ser reciclado também, e não só do caso do desinfetante, né? Mas também a gente tem uma embalagem aqui de leite. Olha, para fazer uma embalagem desse tipo, primeiro a pessoa tem que ter conhecimentos materiais, né? Por exemplo, eu não teria, né? Não tenho formação para isso. Mas a pessoa teria que ter conhecimento de materiais. Afinal de contas, para eu colocar um desinfetante ou colocar um amaciante de roupas em uma embalagem desse tipo, é viável? É viável para transportar? É viável para o consumidor utilizar, manusear o produto? Então tem que ser feito testes e testes. Só que para início de conversa, para uma pessoa pensar em mudar essa embalagem de plástico para papelão, primeiro ela tem que ter conhecimento da área. Então, conhecimento dos materiais, né? Então, conhecimento do plástico, conhecimento do papelão, para justamente saber se é possível, se é viável tecnicamente. A partir desse conhecimento que a pessoa tem sobre esses materiais, ela começa a ser criativa. Então, certamente a pessoa que bolou essa ideia, essa troca de embalagem, ela colocou na cabeça dela, por que não utilizar uma embalagem mais interessante para o meio ambiente e, ao invés de utilizarmos o plástico, utilizarmos o papelão? Então ela começou a pensar nessa possibilidade. Só que ela só começa a pensar nessa possibilidade se ela tem conhecimento na área, né? Então ela precisa ter conhecimento técnico na área. É a pesquisa e desenvolvimento, né? Tendo esse conhecimento, ela começa a pensar sobre as várias situações. Aí está aqui, olha, tem que ter o conhecimento, começa a pensar nas várias situações, ou seja, é criativa, e aí começa a fazer os protótipos e começa a inovar. Começa a colocar na prática realmente aquilo que ela pensou lá anteriormente, ok? Bom, e assim são vários tipos de produto, por exemplo, os painéis solares. Então, alguém, para começar a pensar no painel solar, ela tem que ter conhecimento dos materiais do painel solar, né, de como que é feita a captação da energia pelo sol, tem que ter esses conhecimentos técnicos. Além disso, ela começa a pensar, tá, eu consigo então fazer um esquema em que eu possa recuperar, pegar a energia do sol aqui, transformar em energia elétrica e distribuir, por exemplo. Então ela tem que ter a criatividade e colocar na prática, ser inovadora. Vários produtos, e a gente vai mostrar vários agora, com esse processo de conhecimento, criatividade e inovação, fez com que a gente tivesse na nossa sociedade produtos melhores. Um exemplo, e eu quero que vocês se preocupem só com o desenho da lâmpada e com o consumo, né, que está aqui na setinha. Então temos aqui a lâmpada incandescente, lá da época do Thomas Edison, no século XIX, a lâmpada fluorescente e a lâmpada LED. Então vejam como que o consumo de energia vai reduzindo drasticamente a partir de tecnologias diferentes. Então temos o consumo da incandescente, 6.480 kW, a fluorescente 1.728 kW e a LED 864. O ganho ambiental e também econômico da mudança de tecnologia das lâmpadas foi um ganho muito grande. Para que a pessoa fizesse isso, ela tem que ter o conhecimento, né? Conhecimento em termos de lâmpadas, em termos de geração de
de luminosidade, né, da energia elétrica. Precisa ter criatividade e começa a pensar esses protótipos. Certamente essas lâmpadas aqui, elas começaram com muitos e muitos testes até verificar a viabilidade dessas lâmpadas. Um outro sistema aqui é fazer com que a água trabalhe 2 vezes. Então, quem disse que, por exemplo, se tu está aqui usando a pia do banheiro, está escovando os dentes ou lavando a mão, quem diz que tu não pode, de repente, reaproveitar essa água para que ela venha aqui e seja usada na descarga? Não é verdade? Então, para ser feito isso, mais uma vez, a pessoa precisa ter conhecimento aqui na parte desses materiais, a parte hidráulica, né? Criatividade, então alguém pensou por que a água não pode ser trabalhada 2 vezes no banheiro das residências? E aí a pessoa começa a ser inovadora, ela efetivamente coloca na prática. Outro exemplo são as garrafas, por exemplo, garrafas PET, que vêm para reciclagem, e aí, claro, a pessoa tem que ter o conhecimento também, né? Consegue fazer uma série de produtos. Todos esses produtos aqui, gente, são inovadores. Eles saíram do papel e realmente estão na prática, né? Então, pequenos objetos, a gente vê aqui uma flor, um cofre, um cesto feito de garrafa PET, vassouras feitas de garrafa PET e até camisas, e até aproveitando ainda a questão do marketing ambiental, né? Eu já fui PET, por exemplo. Okay? Então, a criatividade e inovação é buscar territórios inexplorados, algo que ninguém pensou, né? Mas aí volta a dizer, precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa saber o que está fazendo para ser criativo e propor inovações. Empreender com design e tecnologias emergentes, criar e adaptar continuamente modelos de negócio, novas formas de trabalho, educação e carreira, orientar-se para um propósito e expandir o pensamento estratégico. Mais exemplos de conhecimento, criatividade e inovação. Então, essa é a Universidade de Singapura, que fica no sul da China, né? Singapura fica aqui, próximo de Hong Kong e do Japão. Então, vejam as curvas e os tetos, o teto verde da universidade. Certamente, a pessoa que pensou nisso, né, tem bons conhecimentos de arquitetura, de design, e também procurou aliar isso à questão ambiental. Então, tem um prédio em que houvesse possivelmente um menor impacto dos raios solares com esse teto verde, ficasse um ambiente mais agradável. Então, a gente tem aqui o interior da universidade. Então, a pessoa que montou esse projeto, ela se preocupou com essas curvas, com o teto verde, e também se preocupou com o interior, com um lago artificial, né, com árvores e com todo um sistema aqui que pudesse captar a maior quantidade de luz possível. Um outro exemplo é o Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, também conhecimento de paisagismo, conhecimento das próprias árvores, né, possivelmente da engenharia florestal, e buscando, a ideia foi colocar uma mancha verde, né, no centro de Nova York. Aqui temos um exemplo fantástico no canal, na ponte, nesse canal na Bélgica, em que temos aqui um viaduto, só que ao invés do viaduto que a gente está acostumado, na qual passam carros, caminhões, né, veículos passam por cima e por baixo passam outros, aqui o viaduto simplesmente é um canal, né? Então é como se fosse um viaduto, mas é água que temos aqui, passam os barcos, os navios, e aqui temos a rua na parte de baixo e os carros passando aqui, vocês veem eu usando o mouse aqui, dá para ver, tem casas, né? Só que para fazer uma obra robusta dessa, de engenharia, tem que ter conhecimento, né? A pessoa precisa ter conhecimento sobre essas estruturas, sobre a capacidade de suporte, porque imagine o peso disso aqui, da água com o próprio navio ou barco passando,
né? Então tem que ter um conhecimento bem forte de engenharia, tem que ser criativo. Então alguém pensou, por que não passar barco? Por que não termos, não precisamos ter somente um viaduto na qual passe veículos, carros, caminhões por cima? Por que não barcos? Então alguém teve essa criatividade e conseguiu colocar isso no papel, né? Temos as florestas verticais em Milão, na Itália, então também conhecimento de paisagismo, engenharia florestal, e alguém pensou, olha, vamos ter prédios que sejam melhores, né, com um ambiente mais agradável, com menos calor, então criaram essas florestas verticais. Aqui na Coreia do Sul, esse viaduto, pelo que eu vi, né, esse viaduto é um viaduto que foi desativado, e aí no lugar deles eles criaram passarelas. Aqui a imagem não está muito tranquila de ver, mas a gente vai ver mais aproximado. Vocês podem ver que o viaduto tem várias ramificações, tem aqui também, e tem aqui, tem escadas que descem, né, e os carros estão passando lá embaixo. É um viaduto para pessoas. A gente viu antes o viaduto para os navios, barcos, existem os dos carros, caminhões, que a gente está acostumado a ver, e esse aqui é um viaduto para pessoas. Então vejam que interessante, aproximando. Então vocês veem que está bem arborizado, né? Então isso tudo é conhecimento, criatividade e inovação, e os carros passando lá embaixo, com várias escadas, facilitando a mobilidade urbana das pessoas. Mais próximo ainda, vejam os carros aqui, as pessoas passando por cima e até próxima, né, dos prédios que vocês podem ver aqui, os carros passando. Então a gente tem aqui as crianças olhando, tem locais em que é possível ver a parte de baixo, né, a parte aqui, né? Então a gente tem aqui as crianças vendo os carros passando lá embaixo. Aqui são duas figuras, uma do lado da outra, mostrando também aqui o viaduto bem alto, né? O viaduto passando, as pessoas caminhando, né? Bem arborizado, e os carros lá embaixo. Aqui a mesma forma, com outras ramificações. Então é um exemplo de muita criatividade, né? Tu imaginar um viaduto desse tamanho, mas imaginem também, né, Seul, na Coreia do Sul, o número de pessoas que precisam estar transitando e circulando aí nessa capital. Aqui uma visão muito bonita da noite, então com uma luz, né, iluminando o local e as pessoas tendo condições, os carros passando embaixo. Vocês veem que o trânsito já está menor, né? Mas as pessoas passando a noite e aí com a luz especial, né, facilitando a mobilidade das pessoas, e agora uma tomada mais de longe, igual da primeira foto que foi colocada. Bom, um outro exemplo, o último exemplo que a gente coloca de criatividade, de conhecimento, criatividade e inovação. Então, só lembrando aqui que aqui precisa ter conhecimento, então, de engenharia, com também as árvores, as plantas que são colocadas, né? E por último aqui esse exemplo da mesma forma, conhecimentos também de engenharia. É a chamada Øresund Bridge, a ponte Øresund. Ela fica entre a Dinamarca e a Suécia. Então temos aqui Malmo, uma cidade na Suécia, veja um mapa, e aqui Copenhague, a capital da Dinamarca. Então temos essa Øresund Bridge aqui, e aí chega um momento, vejam que ela muda de cor. O que acontece? Temos aqui a ponte, né? Então vem aqui da Suécia, temos uma ponte, e simplesmente a ponte sai debaixo d'água. Isso mesmo, ela segue para debaixo d'água. Então a gente vai ver como que é esse esquema, e eu quero que vocês prestem atenção, lembrem sempre do conhecimento, ou seja, saber o que está fazendo, a criatividade, ter ideias brilhantes, e a inovação, colocar essas ideias em prática, mas colocar em prática e ela funcionar. Então vejam, mais aqui é uma outra figura, né, da ponte. Então vocês veem, tem essa estrutura aqui na ponte, e aí ela vai ser
submersa. Vamos ver como que é isso. Vejam só, aqui está a ponte que eu coloquei aqui. Veja a estrutura, essa daqui, olha. Então ela está aqui, ó. Né? Então os carros vão se aproximando e chega aqui e eles somem. Né? Então vamos ver uma outra foto para facilitar. Vejam só, tanto num sentido quanto no outro. Para a pessoa fazer isso, olha, o carro entra aqui, os veículos entram aqui, passam debaixo e aí retornam aqui na Dinamarca. Tá? Então, indo da Suécia para Dinamarca. E o contrário também, porque são duas pistas, certo? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que os barcos e navios podem passar por cima aqui sem a preocupação da altura deles. Então vejam mais aproximado, fica mais fácil agora de visualizar, né? Então os carros indo no sentido para frente, né? E o outro vindo lá da Dinamarca, o carro em outro sentido. Chegando aqui, eles desaparecem, entre aspas, né? Na realidade eles estão passando debaixo d'água, como se fosse um túnel subterrâneo. Para ser feito isso, o que precisa ser? O que precisa acontecer? A pessoa tem que ter um baita conhecimento de engenharia, né? Precisa ter criatividade, é possível fazer isso, fazer estudos, cálculos, ter recurso financeiro, né? Não podemos esquecer disso, tem que ter boa vontade política também, e colocar na prática, arregaçar as mangas e efetivamente colocar esse projeto em prática. Então, muitas vezes a gente acha que não é possível, né, mas pequenas ações somadas se tornam grandes ações. Então, vejam que eu sozinho, pequeno, não sou nada. Se vai juntando com outros, se torna um grande peixe. Ok? Bom, então para finalizar essa apresentação, quero convidá-los a conhecer o nosso site, o administraçãoverde.com.br. Tá? É só digitar administraçãoverde.com.br e vocês vão conhecer o nosso site. Tem o blog, tem os nossos livros, o nosso portfólio, prêmios, artigos e o contato com a gente. Além disso, esse vídeo e outros vídeos podem ser acessados, basta entrar no YouTube e digitar Administração Verde. Temos também 2 páginas no Facebook, basta digitar na procura @administração verde e também @gestão ambiental news, ok? Bom, então agradeço a atenção de todos. Aqui são os nossos livros, vocês podem ver lá no site, tá? Agradeço a atenção e até uma próxima.